desde as primeiras muralhas. A engenharia que molda o campo de batalha moderno. Engenharia militar na história. Olá, eu sou Alexander Pod. E eu sou a Erika Cast. Bem-vindos ao Podioncast Engenharia Militar na História e na Atualidade. Hoje, no Podioncast Engenharia Militar na História, vamos ativar a Tempus Machina e viajar até o momento em que essa história realmente começou. Imagina uma fortaleza, uma cidade numa ilha que por séculos era vista como inexpugnável. Essa era Tiro em 332 a.C. E do outro lado, no continente, estava Alexandre, o Grande. Ele tinha acabado de vencer os persas, mas Tiro, que era uma base naval persa, se recusava a se render. Hoje a gente vai mergulhar fundo em como ele resolveu esse problema. E não é só contar uma história de circo, não. A gente vai desvendar um dos feitos de engenharia militar mais ousados da história. Como se conquistar uma ilha sem ter uma marinha superior. A resposta dele foi construir um caminho através do mar. E é fundamental entender a importância de Tiro, né? Não era só uma cidade qualquer. Era a principal base naval persa em todo o Mediterrâneo. A decisão do Alexandre de ir para sul, para Tiro e para o Egito, em vez de perseguir o rei Dario, parece estranha, mas foi um lance de mestre. Ele precisava neutralizar a frota persa primeiro. Exato, ele não podia deixar os navios persas atacando a retaguarda dele e as linhas de suprimento. Conquistar Tiro era essencial para proteger toda a campanha. Então não era só uma questão de orgulho, era uma necessidade estratégica. Totalmente. Se ele deixasse aquela base intacta, seria um risco constante. Ele precisava cortar a cabeça da serpente naval persa. E a cabeça era Tiro. E o interessante é que outras cidades ali perto, tipo Byblos e Sidon, se renderam na hora. Viram que não tinha como lutar. Mas Tiro foi diferente. Quando Alexandre chegou, a cidade mandou uma delegação oferecer paz, mas com uma condição. Uma condição que era um beco sem saída. Que era? Nenhum soldado, nem persa, nem macedônio podia entrar na cidade. E Alexandre, que se dizia descendente de Héracles, queria fazer um sacrifício no templo de Héracles dentro de Tiro. Ah, então a recusa foi um insulto pessoal. Foi uma afronta direta. Para ele, aquilo era um desafio à sua autoridade, talvez até à sua divindade. A partir dali, a conquista virou uma obsessão, mas o desafio físico era monumental. A ilha ficava a quase 1 quilômetro da costa e as muralhas, nossa... Eram altas, né? Algumas fontes falam em 45 metros de altura do lado que dava para o continente. 45 metros. Peraí, isso é um prédio de 15 andares, numa ilha. Exatamente. E eles tinham um histórico impressionante. Já tinham resistido a um cerco de 13 anos do Nabucodonosor, da Babilônia. 13 anos? Pois é. A confiança dos tírios nas suas defesas era total. E com razão, né? Eles se sentiam intocáveis. Ok, então vamos analisar. Alexandre não tem uma frota para bater de frente, o alvo está no meio da água. A solução é, se não posso ir por mar, levo a terra até lá. Mas a logística disso... De onde ele tirou tanto material para construir um caminho de 1 quilômetro? Aí que entra a parte mais sombria e genial da história. Ele não achou o material. Ele criou. Como assim? Ele mandou demolir a velha Tiro, a cidade original que ficava no continente. Tudo, casas, templos, pedras, madeira, entulho, tudo foi arrancado e jogado no mar para construir essa ponte, esse molo. Meu Deus! Ele usou os restos de uma cidade para construir um caminho para destruir outra. A escala disso é... difícil de imaginar. E no começo parecia que ia dar certo. Começou bem. Sim. Perto da costa a água era rasa, o trabalho avançou rápido. Mas, à medida que o molo ia mar adentro, os problemas começaram a aparecer. A água ficou mais funda, imagino. Muito mais funda, chegando a mais de 5 metros. E não era só isso. Eles estavam lutando contra a própria natureza. Ventos fortes do sudoeste criavam ondas que batiam na estrutura. Uma tempestade podia destruir o trabalho de semanas. E as correntes marinhas, né? A água que passava pelo canal agia como um rio,
levando embora o material que eles jogavam. E os tírios, claro, não ficaram só olhando. De jeito nenhum. Eles usaram a superioridade naval deles de forma brilhante. Barcos pequenos e rápidos atacavam os trabalhadores o tempo todo. Disparavam flechas, projéteis e sumiam. Era um inferno. E qual foi a resposta de Alexandre? Mais engenharia. Ele mandou construir 2 torres de cerco gigantes na ponta do molo. Eram mais altas que as muralhas de Tiro. Para dar cobertura aos trabalhadores. Isso, com arqueiros e catapultas no topo. E ele aprendeu com erros passados. Mandou cobrir as torres com peles e couro para proteger contra fogo. Uma solução bem inteligente. Funcionou. Por um tempo, sim. Mas a engenhosidade dos tírios era impressionante. Eles responderam com uma das armas mais criativas e aterrorizantes da antiguidade. Um navio-bomba. Um navio-bomba? Como assim? Eles pegaram um navio de transporte, um navio grande, e encheram com material inflamável. Galhos secos, piche, enxofre e a parte genial. Eles colocaram um peso enorme na parte de trás do navio, na popa. Peraí, peso atrás? Pra quê? Para levantar a frente. Exatamente. Para que o navio não só batesse no molo, mas subisse nele, encalhando o mais alto e fundo possível, bem entre as 2 torres. Nossa! Num dia de vento favorável, eles rebocaram o navio, atearam fogo e soltaram. O impacto foi devastador. O navio colidiu, o fogo se espalhou na hora para as torres de madeira, virou um inferno. E os tírios não pararam por aí, né? Não. Enquanto os macedônios tentavam apagar o fogo, barcos tírios cercaram a área e atacaram todo mundo. O molo e as torres foram completamente destruídos. Que desastre! Meses de trabalho, vidas, tudo perdido num ataque só. Isso deve ter sido um golpe terrível para o Alexandre. Um fracasso humilhante. E esse é o ponto de virada. Alexandre percebeu ali, da pior forma, que a força bruta terrestre dele não era suficiente. O mar era um elemento que ele não dominava. E aí que a gente vê a diferença de um grande general, né? Ele não desistiu. Ele se adaptou. Fez 2 coisas ao mesmo tempo. Primeiro, mandou reconstruir o molo, só que dessa vez muito mais largo, para caber mais máquinas, e com paliçadas nas laterais para proteger das zonas e de ataques. E a segunda coisa, a mais importante, imagino. A mais importante. Ele entendeu que precisava controlar o mar. Então ele deixou uma parte do exército trabalhando e saiu pessoalmente para reunir uma frota. Sim, foi buscar ajuda. Sim. Foi a Sidon, a Chipre, a outras cidades que já tinham se aliado a ele e convocou os navios deles. Em semanas, ele voltou com uma armada de mais de 200 navios. O jogo virou. De repente, a marinha de Tiro, antes invencível, estava em menor número. Completamente. A frota de Alexandre agora protegia a construção do molo. Os trabalhadores finalmente tinham segurança. E em 7 meses, o caminho de terra finalmente tocou as muralhas da cidade. E aí veio o assalto final. Uma operação de manual. Uma tática de armas combinadas. Como foi? A frota atacou os 2 portos da cidade ao mesmo tempo para dividir as defesas. Enquanto isso, catapultas e arietes, no molo e em navios, martelavam as muralhas sem parar. Um ataque por todos os lados. Exato. E depois de dias de bombardeio, um ariete num navio abriu uma brecha na muralha sul. E Alexandre liderou o ataque, claro. Ele mesmo, na frente da sua infantaria de elite. A luta nas ruas foi brutal, casa por casa. Mas a resistência de Tiro, depois de 7 meses, finalmente desmoronou. E o resultado? Depois de tanta luta? Foi terrível. Alexandre estava furioso. Não teve misericórdia. As fontes falam em 8.000 mortos na batalha e no massacre que se seguiu. Os outros 30.000 sobreviventes foram vendidos como escravos. Uma vitória total, mas a um custo humano altíssimo. Então a grande lição de Tiro é a adaptação? Precisamente. Não foi só a genialidade da engenharia, foi a persistência. Ele tentou a força bruta, falhou, se adaptou, conquistou o mar e aí sim combinou tudo. Engenharia, poder naval e a capacidade de aprender com o fracasso. E o molo? O que aconteceu com ele? Ficou lá? Ficou. E ainda foi reforçado com os escombros da própria Tiro. E aí a natureza, que antes era inimiga,
começou a trabalhar a favor dele. Como assim? Ao longo dos séculos, as correntes marítimas depositaram areia e sedimentos contra a estrutura. Foi criando uma praia, basicamente. Exato, um processo geológico que forma o que a gente chama de túmulo. A ilha de Tiro foi permanentemente conectada ao continente. Se você olhar o mapa do Líbano hoje, a cidade de Sur, a antiga Tiro, fica na ponta de uma península. Essa península é o Molo de Alexandre. É a cicatriz geológica da campanha dele. Uma obra de guerra que alterou o mapa para sempre. O que nos leva a um último pensamento. A ambição de um homem, há mais de 2.300 anos, não só conquistou uma cidade, mas redesenhou a costa de forma permanente. Uma campanha militar que, sem querer, criou terra nova, unindo o que o mar separava. Fica a reflexão, né? Até que ponto as nossas ações de hoje, com objetivos de curto prazo, podem estar criando consequências geográficas e ambientais que vão durar para sempre. Bom, esse foi no nosso pod Encast de hoje, direto de Tiro. Engenharia Militar na História.